Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo de nossa saga. Para aproveitar a viagem no Chile com diferentes temas, estamos fazendo alguns ao vivo, falando com pessoas que já viajaram de moto, vindo para o Chile, outras pessoas que viajaram de carro, com crianças. E hoje nos convoca um tema muito gostoso, que é falar sobre o sono de nossas crianças na viagem. Nós, como vocês sabem, temos um filho pequeno de 2 anos e 6, 7 meses, mais ou menos, nosso filho Lucas, e ele sempre acompanhou a gente nas viagens, e foi muito importante ensinar ele a viajar com a gente, e também foi um grande aprendizado nós entender que nossas viagens não tem que ser o que sai daqui da cabeça, senão que ir-se adaptando devagar com como se comportam as crianças. Então, a gente pensou em convidar uma pessoa que fosse experiente nesse tema, e vamos a convidar agora a Cláudia Aguiar, do site Abrigo Materno. Vamos ver, aqui, vamos convidar ela. Só um instantinho que vamos. Bem. Agora sim, estamos ao vivo com Cláudia. Tudo bem? Oi, Davi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Eu tô te vendo um pouco baixo, só deixa ver se é comigo. Agora? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Sim, agora melhorou um monte. Agora sim. Melhorou? Tudo bem, Cláudia? Tudo Sim, ótimo. melhorou. Ai, que bom. Deixa eu te perguntar, Cláudia, conta um pouco pra gente quem é você, o que te levou para criar esse site Abrigo Materno, que fala do sono das crianças. Bom, Davi, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, muito legal debater esses temas, né? Acho que a gente, embora sejamos pais, a gente também quer viajar, quer curtir, né? Então é um tema super interessante, legal a gente discutir aqui. Bom, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, tenho uma filhinha de 2 anos e 8 meses, que graças a Deus dorme muito bem, dorme a noite toda, é tranquila nesse aspecto. Eu a vida inteira trabalhei com atendimento a cliente, né? Sempre trabalhei na área de auxílio, de ajudar as pessoas. Mas, obviamente, depois de ser mãe, virou uma chavinha aí na minha cabeça e eu comecei a ir atrás de outros sonhos, de realizar outros sonhos, que sempre foi trabalhar ajudando as pessoas em um tema que me agradasse um pouco mais e que fizesse mais sentido com a minha vida atualmente. Eu, então, me especializei nesse tema. E aí surgiu o Abrigo Materno. Então eu estudei bastante, continuo estudando, então o sono é um tema que tem bastante coisa para a gente estudar. Mas eu estou muito feliz, né, ajudando famílias a descansarem, a dormirem bem, isso é bom para todo mundo. Que bom. Cláudia, me fala, por que é tão importante o sono nas crianças? Bom, o sono, na verdade, ele é importante para todos nós, né? Até o adulto, na verdade, acaba negligenciando a importância do sono, né? Mas nas crianças, obviamente, a importância do sono é ainda maior. A criança está em fase de crescimento, a criança precisa ganhar peso, a criança precisa de todo o desenvolvimento cognitivo que o sono proporciona. Então, é importante a gente acompanhar como que é o sono da sua criança, né? Desde pequenininho. Se a criança é pequena hoje, uma criança com 2 anos, que não dorme muito bem, que não tem a sua noite ali de sono completa, essa criança pode ter um atraso no seu desenvolvimento, ter problema com peso. Essa criança pode, quando ela iniciar a alfabetização, ter uma dificuldade de aprendizagem, né? Porque, de fato, o sono ajuda na maturação do cérebro. Então, é importante que essa criança durma, porque além dela trabalhar a memória dessa criança, trabalhar o descanso do corpo, porque a criança, ela se cansa muito mais do que a gente, e eles não param, né? Eles estão descobrindo o mundo, eles são um livro em branco, então eles precisam do descanso físico, psicológico, porque tudo que eles aprendem é novo, incluindo as emoções, né? Então, é muito importante que a criança descanse
para todo o desenvolvimento que ela vai ter, incluindo para essa fase inicial de alfabetização. É bem importante aí o sono dessa criança, desde pequenininho, desde bebê, ser um sono adequado. Perfeitamente. Deixa eu te perguntar, existe uma variação da quantidade de horas de sono que deve ter uma criança? Se lá uma criança de 1 ano se comporta diferente com uma criança de 2, 3, como você visualiza isso? Sim, existe uma diferença, mas é mais a distribuição do sono. Então as crianças acabam dormindo aí, quanto menor a criança, mais horas de sono ela precisa. Então existe sim uma tabela que nós seguimos para a gente poder orientar os pais, mas eu não gosto de fixar isso nessa tabela, porque além de ser um bebê que precisa dormir muito, é também um ser humano individualizado. Então essa pessoa ela pode ter a necessidade de dormir um pouquinho mais, ou ela pode dormir um pouquinho menos e ficar bem com isso, né? Então é importante a gente trabalhar o individual, personalizar esse atendimento para aquela família, naquele contexto, para aquela criança. Então sempre que a gente trabalha com a consultoria, por exemplo, a gente trabalha, eu sempre faço um mapa da realidade da criança hoje, e a gente trabalha em cima dessa realidade. Então existe sim, Davi, a criança, por exemplo, uma criança na faixa etária dos nossos filhos com 2 anos e pouquinho, eles precisam dormir de 11 a 12 horas à noite e tirar uma sonequinha de 1 a 2 horas durante o dia. Então isso é o esperado, mas tem crianças que com quase 3 anos já não dormem mais durante o dia. E aí essas crianças compensam no sono noturno, então às vezes é até bom para os pais que essa criança acaba fazendo aí 12, 13 horas de soninho noturno. Né? Mas existe sim uma necessidade, fase a fase, mas a gente trabalha no individual. É aí que a gente vai descobrindo algumas coisas, como por exemplo, quando assistia as propagandas das fraldas, falavam de 12 horas, eu falava, mas puta, que pai vai deixar a criança com uma fralda por 12 horas? Agora é que eu entendi, né? Quando você se enfrenta a situação, é aí que vai entendendo o porquê das propagandas na televisão. E você também pontualizou que esse sono se vai distribuindo, pode ser distribuído durante o dia, durante a noite, que às vezes para nós pais que eles dormem a noite inteira é muito melhor. Mas tem alguma diferença entre dormir, por exemplo, a soneca de tarde e depois de noite? A criança cresce mais quando está na soneca de tarde? Não sei, estou inventando. Não, existe sim uma diferença, né, da necessidade do sono do dia e necessidade do sono da noite. O sono do dia é importante, primeiro porque a criança ela não consegue ficar tantas horas acordada quanto a gente. Por ela estar descobrindo tudo, né, o gasto de energia para essa criança é muito alto, muito mais do que para a gente, né? Então eles têm uma necessidade maior de sono. O sono do dia também serve como um regulador das emoções da criança. Então, já aconteceu comigo, e depois que eu comecei a estudar, eu achei isso super interessante. Às vezes, seu filho não acorda muito legal, tá de mau humor, tá fazendo birra. Deixa ele dormir. Tirou a soneca, acorda outra criança, né? A criança passa por uma fase de entender o que são essas emoções, e é importante, o soninho do dia é importante para isso. Além do descanso, obviamente, que eles não aguentam ficar tão acordados. Já o sono da noite é o mais importante, o sono da noite é o mais restaurador. Né? Então, ele que vai finalizar ali a maturidade do cérebro, ele que vai auxiliar na memória dessa criança. Então, tudo que a criança aprendeu durante o dia, ele é concretizado ali no cérebro à noite. Então, é como se tudo que ele viveu à noite fosse consolidado no cérebro. Né? E durante a noite é liberado os hormônios de crescimento, os hormônios para ganhar peso, todo o aprendizado da criança cognitivo, psicomotor, quando a criança aprende a engatinhar, andar. Então, tudo isso é o sono noturno que trabalha no cérebro, né? Que trabalha essas conexões neurais. Durante o dia... Desculpa que te interrompi, eu estou achando que eu dormi pouco de noite. Tá vendo, Davi, como o sono é importante? Desculpa, Cláudia, te interrompi. Você estava falando que de dia? E já durante o dia a criança trabalha as emoções. Então, por exemplo,
A criança saiu para brincar com o amiguinho e eles mais brigaram do que brincaram. Então brigou pelo brinquedo, e chorou, e fez birra, esperneou. O sono vai acalmar essa criança, né? Então ele vai tirar uma sonequinha, vai acordar pronto para outro, como se nada tivesse acontecido, né? Encheu a mãe de birra de manhã, a mãe já está cansada, exausta. Ou o pai, né, Davi? Pois é. E essa criança depois acorda tranquila e renovada. Veja, nós temos um blog de viagem, então amamos viajar, e com o Lucas, vou te falar que com o Lucas, ele já estava viajando com a gente desde que ele nasceu quase, nasceu já antes de completar um ano, ele já tinha ido para a neve, e já tínhamos ido para uma parte do deserto, ou seja, é uma criança que está bem viajada e se acostumando bastante. Então, minha pergunta é para os pais que não têm essa forma que a gente tem de viajar tanto e que agora estão começando a planejar as férias e estão com esse, poxa, eu já consegui fazer tudo o que a Cláudia está falando, consegui que ele dê essa soneca de tarde, que de noite ele tenha sua soneca, e estamos planejando a viagem. E o que acontece? Temos que criar uma nova rotina. Qual seria algumas dicas que você poderia passar para já começar a ensinar a criança a viajar? Para viagem um pouco mais longa, estou falando, né? Nós estamos, só para você ter uma ideia, aproximadamente a 3 horas e meia desde São Paulo até Santiago de avião. Mas isso significa que você acordou, foi até o aeroporto, ficou as 3 horas que tem que ficar no aeroporto, ou seja, não são 3 horas e meia de viagem desde São Paulo até Santiago, são muitas horas mais, onde a criança vai estar no carrinho, etc. Então, qual seria uma boa dica para você nos explicar como deveria ser esse passo a passo? Bom, na verdade, a criança, o ideal é que a criança ela já tenha uma rotina em casa, porque uma criança que tem uma rotina, uma criança que durma bem, já é uma criança mais tranquila, já é uma criança mais calma, que aceita novidades. E quebrar essa rotina, sair um pouco da rotina, não é negativo, na verdade. Para uma criança que já tem uma rotina estabelecida, viajar é excelente. A criança curte a viagem, né? Os pais, eles podem se preparar. A ideia é que os pais se preparem. Para a parte do avião, é bom levar tudo que distraia o seu filho. Então, ele gosta de naninha? Leva a naninha. Gosta de chupeta? Leva a chupeta. Gosta de um livro especial? Leva esse livro. Então, tudo que traga a criança, né, para a rotina dela, do que ela está acostumada nesse ambiente novo, do aeroporto, do avião, de uma cidade nova, já deixa a criança um pouco mais calma. Então, leve algumas coisas de casa para essa criança ter ali no fácil acesso. No avião em si, o ideal é que a criança viaje principalmente num horário que ela durma, então próximo do horário da soneca ou próximo do horário do sono da noite, sempre que possível, para que ela durma no avião, porque o avião é chato, não tem o que fazer, né? E como que você mantém uma criança quieta ali? É difícil mesmo para eles. Então acho que os pais têm que ter um pouco de sempre que possível, né, ter um pouco de, de empatia pela situação, na visão da criança. Nós adultos já não temos muita paciência, imagina uma criança. A criança, ela quer curtir, ela quer explorar, ela quer conhecer. Então, se você levar ela no avião, no momento que ela está ali agitada, acabou de acordar, se prepara. O voo pode ser uma animação, né? Mas se você levou um livrinho que ele gosta, o bichinho que ele gosta, a naninha, tudo isso traz um conforto para a criança. Outra dica que eu dou antes de viajar de avião, faça uma viagem de carro com o seu filho. Não precisa nem ser uma viagem super longa, mas conheça o seu filho, como ele é durante a viagem. Como ele reagiu, né, ficando ali preso pro cinto, como ele reagiu num ambiente novo. É mais controlável no carro, porque você pode parar, né? Você pode ver como ele reage e ele se acostuma. Então, sempre que possível, eu recomendo que isso seja feito antes. Ao chegar na cidade nova, aí sim você cria uma rotina para a viagem, tá? Então,
quando eu falo de rotina, não precisa ser uma coisa fixa o dia inteiro, mas existem 4 horários que são os horários importantes que toda criança deve ter, que é o horário de acordar, o horário de almoçar, jantar e dormir. Então, a criança ela é guiada por esses 4 horários. Então, vamos supor, na sua casa, a criança acorda todo dia às 6 da manhã. Ela precisa acordar às 6 da manhã na viagem? Não. Então, se ela não despertar às 6 horas, deixa ela dormir até 7h30, 8 horas, não tem problema. O importante é você definir um horário e fixar esse horário. Definir que na viagem meu filho vai acordar às 7h30 ou 7 horas. Acorde-o todos os dias às 7 horas. Acorde todos os dias às 7h30. Mesma coisa para almoço, jantar e hora de dormir. Você falou agora de almoçar e tudo isso. As crianças sofrem algum tipo de mudança pelo fato da viagem respeito à alimentação? Não só a alimentação, tá, Davi? Isso varia muito de criança para criança. Todo ser humano expressa o seu estresse de uma maneira, né? Então, se a criança é uma criança muito reloginho, muito acostumada com o ambiente que ela vive, ela pode sim estranhar. Depende da fase que ela tá. Se você viaja com um bebê de 9 meses, por exemplo, que está passando ali pela fase da angústia da separação da mãe, é uma criança que vai estranhar o colo dos outros, vai estranhar outro lugar, porque ela já está irritada, passando por uma fase um pouquinho mais complicada, né? Depende. Então, ela pode não comer, ela pode não dormir, ela pode não aceitar nada que você queira fazer. O que a gente fala de nunca tá bom, nunca tá feliz, nunca tá contente, né? Então, isso pode acontecer, mas não necessariamente vai ser a viagem inteira, né? Então, uma recomendação que eu dou é, sempre que possível, quando você viajar com criança, tente fazer uma viagem assim, por exemplo, viaje uns 2 dias antes de começar os passeios, né? Para a criança ter um tempinho para se adaptar nos novos horários, ao novo ambiente que ela está. Para quando você for expor a criança, de repente, passar um dia inteiro na rua passeando, ela já está um pouquinho habituada, você já teve a oportunidade de criar os horários para que ela siga esses horários, né? E então essa criança já vai estar ali colaborando um pouquinho mais. Quanto à alimentação em si, uma dica legal que os pais podem fazer é, se não for uma viagem muito longa, você pode levar marmitinhas congeladas, então comidinhas prontas, do que a criança gosta e está acostumada a comer. Não queira dar coisa nova, eu vou pro México, vou dar pimenta, vou dar um chile. A criança não vai, primeiro que não vai fazer bem, e segundo que é óbvio que ela vai rejeitar. É muito diferente do que uma criança brasileira, por exemplo, está acostumada, né? Então, outra dica também é, você pode viajar e alugar uma casa. Se você alugou uma casa, você vai um pouquinho antes e você pode entrar com a preparação dos alimentos. Então você compra, vai no mercado, compra, prepara, já se programa para a viagem toda e deixa a comidinha congelada para sua criança. Então, sair para o passeio de manhã, leva o almoço. Né, já leva o almoço de uma comida que você já fez, que o seu filho gosta, que é saudável, né? Porque uma coisa que pode acontecer em viagem também é assim, o adulto acha, às vezes, que tudo que ele consome, tudo bem o filho consumir, e não é bem assim, né? Não. A criança, até porque a criança precisa de mais calorias do que a gente, porque ela está em fase de crescimento e desenvolvimento. Se a criança, ela comer um snack, um salgadinho, ela não está satisfeita, ela vai sentir fome logo. E uma criança com fome, ela entra num looping, né? Ela tá com fome, daí ela não dorme direito porque tá com fome, e aí ela acorda irritada porque tá com sono, não come, e entra num looping. Então é legal os pais se prepararem antecipadamente em relação à alimentação. Eu achei uma ótima dica. Já aconteceu com a gente, como te falei, viajamos muito, viajamos pelo Chile, viajamos pelo Brasil, e a gente teve, na nossa última viagem, que foi uma viagem bem longa para a carretera austral, que o Lucas não comia nada. E estávamos em um hotel que tinha de tudo, ou seja, ele tinha para escolher o que ele quiser. E não comia nada, nem o iogurte estava comendo. Então, para a gente foi desesperador. Os outros blogueiros olhavam para a gente assim como, poxa, quando essa criança vai comer? E nós assim, não, deixa, que ele está na dele, tranquilo. Eles olhavam para a gente assim como, puta, que pais mais despreocupados. Não, a gente estava super preocupado. Claro. Só que também não adianta entusiasmar coisas.
Eu queria aproveitar, Cláudia, que muitas das pessoas que estão entrando agora em nossa live podem ir fazendo algumas perguntas. A Camila está em outro quartinho da casa, porque estamos com isolamento. Não, está em outro quartinho da casa e ela me passa algumas perguntas. Aliás, queríamos cumprimentar a Elis Baranowski, que estava agradecendo pelas dicas. Ela achou que as tuas dicas estão sendo muito legais. Então, é uma boa oportunidade para as pessoas que estão entrando na nossa live deixar algum tipo de pergunta ou comentário que a gente tenta responder. A ver, quero entrar em alguns outros temas. O que passa quando a criança nessa viagem mudou a rotina e mudou a noite para o dia? O que fazemos com essa situação? Olha, se a criança viajou para um país que não existe mudança de fuso horário, é difícil ela trocar a noite pelo dia, a menos que ela já fizesse isso antes. Né? Então você já viajou com uma criança que já fazia isso em casa. Isso pode acontecer na viagem. Né? Então, você tem que controlar bem as sonecas dessa criança durante o dia. Não pode deixar eles dormirem o quanto eles quiserem. Né? Existe um mínimo e um máximo de tempo que essa criança pode dormir nas sonecas, seja de manhã ou de tarde, né? Nas sonequinhas do dia. É importante que essa criança também não vá para a cama, não vá dormir extremamente cansada. Então, uma dica que seria legal dar também por exemplo, você fez um passeio de tour hoje, amanhã você fica no hotel. Então pula um dia, ou então passeia de manhã, mas à tarde deixa essa criança descansar. Só que não é dormir 4 horas seguidas, não. Uma criança de 2 anos e meio vai dormir no máximo 2 horas, e aí você acorda mesmo, né? E sempre a soneca, por exemplo, nessa faixa etária, acorda no máximo até 4 da tarde. Então 4 da tarde ela tem que estar acordando para que à noite ela durma cedo e ela durma bem. Então uma criança ela também pode entrar a gente chama, né, de efeito vulcânico, que a criança está tão cansada que ela entra num pico de estresse muito grande, começa a ser liberado cortisol, que é o hormônio do estresse no corpinho dela, ela fica extremamente agitada e mesmo muito cansada ela não consegue dormir. Então, pode parecer que essa criança trocou o dia pela noite, mas na verdade não foi isso. É que ela teve uma dificuldade absurda de conseguir dormir, né? Então, controlar essas sonecas e não deixar a criança extremamente cansada. Então, é importante a criança ter um mínimo de rotininha, né? Então, se você saiu durante a tarde, leva o carrinho. Você sabe que vai acontecer a soneca na rua, tudo bem. Leva o carrinho, essa criança vai ter a oportunidade de descansar. Aí você vai para um lugar mais calmo, bota a criança no carrinho e deixa ela tirar a sonequinha dela. É importante. Sim, e o bom das pessoas que estão vindo para o Chile, que sabem que nós não temos um fuso horário muito diferente. Sim. Nós aqui estamos com uma hora, agora são 15h23 da tarde. Então estamos com 1 hora de diferença. Então isso faz, para quem quer iniciar uma viagem internacional, uma boa escolha poderia ser para quem ainda está pensando em fazer Estados Unidos ou Europa, sei lá, para não já pegar uma dessas viagens longas e estressar a criança, e se começar aos poucos, indo para o Chile, indo para a Argentina, sei lá, para destinos um pouco mais próximos, para a criança também ir conhecendo. E falando dos fusos horários, e se a gente vai para um fuso horário nada a ver com a criança, como começamos de novo? Bom, se você viajar para um país que o fuso horário é muito diferente, você tem que levar em consideração a quantidade de horas de diferença. Então, por exemplo, para cada hora, então no Chile, por exemplo, você leva só um dia para se habituar ao fuso horário, né? Então, se você viaja para um país com 6 horas de diferença, você vai levar 6 dias para se habituar no fuso horário, né? Então, o que acontece? Até uns 10 meses, até 10, 12 meses de idade, a criança ela ainda não está com o relógio biológico dela super maduro, né? Que é a fase que a criança ainda tem mais despertares noturnos, muitas ainda mamam à noite, né? Então, quanto menor a criança, menos ela sente o jet lag, né? Que esse atraso biológico, que é a tradução de jet lag, esse atraso biológico não é muito sentido pelos bebês menores, justamente por eles não terem ainda
esse relógio biológico maduro, né? Então, depois de um aninho, que a criança já tem o relógio biológico dela maduro, ela já tem uma rotina em casa e está mais acostumada com os horários dela, ela vai sentir mais. Tá? Só que as crianças, elas são uma caixinha de surpresa. A maioria delas se adaptam a novos horários muito rapidamente. Como que a gente se adapta a um novo horário? Pela luz solar. Né? Então, o nosso relógio biológico ele vai se adaptando ao novo fuso horário conforme a incidência da luz. Então, vem a noite, o corpo já vai entendendo, opa, já vai chegando a noite, já começa a liberação de melatonina no organismo, já vai ali indicando para o corpo que é noite. Então, nós adultos, a gente está muito acostumado com a nossa rotina, com os nossos horários, né? Então, a gente sofre mais, justamente por isso. As crianças não, por mais que elas tenham um relógio biológico maduro, tudo para elas é novo, né? Elas têm uma facilidade maior de adaptação. Então, o Davi pode levar 6 horas para se adaptar, 6 dias para se adaptar a um fuso de 6 horas. E o Lucas pode levar 3. Depende da criança, né? Mas dá para fazer a viagem. É só você ter isso em mente. Então, eu não recomendo nos primeiros dias de uma viagem com um fuso muito diferente que essa criança seja exposta a passeios, restaurante, bagunça, barulho. Deixa a criança calminha, fica no hotel tranquilinho, espera uns dias. Quando a família inteira estiver um pouco mais calma, aí começa os passeios. Então, dá para fazer o passeio? Dá. Mas tem umas adaptações que a gente faz, né, para respeitar e agradar um pouco todo mundo. Isso que você falou, eu acho que é fundamental, porque a viagem não é a viagem de é a viagem da família, né? Então, cada um tem suas expectativas. É claro que nós, adultos, imaginamos a viagem com muito tempo de antecedência e já queremos ir a desbravar, percorrer Santiago inteiro no primeiro dia. E, na verdade, não. É importante o que você fala de ter uma certa calma, mostrar aos poucos a criança que está num lugar diferente, para ela ir se adaptando, e depois entrar já nos passeios um pouco mais puxados. E vamos supor se a pessoa tem 7 dias de férias. Você acha que tem que curtir os 7 dias de férias ou tem que voltar um pouquinho antes para que a criança retome não sei, um dia da semana em especial, voltar antes, para que ela não caia na rotina e os pais voltam para o trabalho e ela fica meio que... Sim, assim, se não houve mudança de fuso horário e os pais conseguiram manter os horários da criança, então eu consegui, e no Brasil ele acorda às 7, no Chile ele também acordou às 7. Daí eu consegui manter um horário ali padrãozinho para a criança, você pode voltar no final de semana e já para voltar a trabalhar na segunda-feira, vida normal. Agora, eu viajei, mudou a rotina, mudou o fuso horário, teve muitas alterações no dia da criança, ela está cansada, você sabe que a criança vai ficar mais cansada, é recomendável sim que você volte antes. Tá? Por isso que é o ideal você ter uma rotininha já antes de viajar, né, para durante essa viagem você tentar manter aquilo o mais próximo possível para que o retorno seja mais tranquilo. Mas sempre que possível voltar 2, 3 dias antes para essa criança retomar a rotina dela em casa. Se for uma criança com rotina, ela retoma imediatamente. É bem tranquilo. E se não tiver essa rotina? Aí você sente e chora. aí te liga. Estamos com um problema grave. Exatamente. Aí vai precisar trabalhar com paciência e muita calma com essa criança para ela entrar nos eixos novamente. Tá. E se a criança tivesse essa rotina, só que nas férias mudou alguma coisa, e aí você volta novamente para sua casa e percebe que essa rotina das férias, da festa, da comida em horários diferentes, do barulho com mais pessoas, e a criança fica meio que como chamar, nessa situação. Quanto tempo essa criança tomaria para voltar aos eixos, vamos chamar? Olha, depende muito de tudo que foi alterado para essa criança. Mas qual que é a minha recomendação? Se essa criança tinha uma rotina, você volta para casa
Vamos supor, a criança dormia todo dia 8 horas da noite, mas aí por conta da viagem ela se acostumou a dormir todo dia às 10 horas da noite, por exemplo. Então, quando você voltar de viagem, você vai gradativamente, a cada 15... Por exemplo, voltou hoje. Hoje você bota a criança para dormir umas 20 para as 10. Então, você antecipa 20 minutinhos do horário que ele se acostumou na viagem. E você vai fazendo isso dia após dia. A cada 3, 5 dias, você vai reduzindo esse período de 20 minutos. Então, reduz 20 minutos nos primeiros 3 dias, mais 20 minutos depois de 3 dias. Então, gradativamente, você vai mudando esse horário dessa criança para todos os horários, de dormir, de acordar, de almoçar, tudo que bagunçou, você pode organizar de forma gradual. A criança, ela sente menos e ela vai entrando ali nos eixos. Então, depende do quanto que alterou, né? O período que essa criança vai se adaptar depende muito. Agora, se a criança mudou 1 hora só, você já pode voltar, no próximo dia, já botar para dormir no horário de sempre. E aí, o que você faz quando você voltou de viagem? Voltou de viagem, no dia seguinte, essa criança tem que ficar muito calma, muito tranquila, sem brincadeiras muito agitadas, sem muito correr demais. Deixa essa criança desenhar, brincar de massinha, coisas mais tranquilas. E caprichar no ritual de sono. Você faz um ritualzinho de sono pré-soneca e pré-sono noturno, para essa criança ficar bem zen, bem calma, bem tranquila, né? Não adianta você voltar e ser tudo corrido porque quer desfazer mala, quer lavar roupa, quer não sei o quê, e a criança ali no meio do vucu-vucu, né? Então, é bom ir com calma, né? Para essa criança se ambientar. A roupa para lavar pode esperar um pouquinho, né? Então, eu acho que baixar a energia, a vibe dela ali, e já retomar diretamente. Se mudou pouco tempo, pode retomar imediatamente. Se mudou mais tempo, pode fazer gradual. A cada 20 minutos, a cada 3 dias, você vai baixando. Porque às vezes você viaja um mês, né? Fica um tempão fora e a criança de fato se adaptou num novo horário. Se a gente for falar em hábitos, uma criança sem rotina, ela vai entrar numa rotina entre 14 e 21 dias que ela se habitua num novo processo de rotina. Então demora um pouco. Por isso que o ideal você vai fazer uma viagem longa, seu filho não tem rotina, é bom que você faça a rotininha dele alguns meses antes da viagem, né? Para ele já viajar com uma rotina. Assim, quando você voltar, fica mais fácil. E agora vamos falar dos pais, porque estamos falando bastante das crianças e para os pais que começam a perder a paciência com o negócio das crianças que não conseguem dormir. Quais dicas você daria para os pais ficarem mais tranquilos, sei lá, vamos falar de perda de paciência mesmo com a criança chorando ou acordando em qualquer horário? Conta. Olha, honestamente, Davi, é disciplina. O pai é o exemplo, os pais são um exemplo da criança. Então, se o pai tem disciplina, consistência no processo, não adianta você fazer hoje, hoje eu tentei fazer ele dormir e não conseguiu, também amanhã eu vou passear o dia inteiro. Sabe assim, não dorme mesmo, vou passear o dia inteiro. Não adianta, né? Então tem que ter persistência, coerência no processo. Vou fazer assim, por exemplo, vou fazer um ritual de sono pro meu filho. Eu vou ler um livrinho de história, vou dar o banho e vou fazer uma massagem relaxante nele. Coloquei o pijama, botei para dormir. Hoje ele não aceitou, amanhã ele já aceita mais, depois ele aceita mais. Então os pais têm que ter coerência e consistência no processo. Tudo que você faz com a criança não é aceitado imediatamente. Então os pais, o que eu posso dizer para os pais tenha consciência que para sua criança, a criança é diferente do adulto, ela não entende o que está acontecendo, ela não tem maturidade e discernimento para entender isso, né? Então vai dos pais darem um exemplo e ter paciência. Mas eu não tenho paciência, então deixa a mãe fazer. Um dos dois vai ter que respirar fundo e encarar o BO. Porque é difícil mesmo, né? É difícil. Qualquer processo que você for fazer com a criança de educação não é fácil, né? Ninguém quer ficar botando o filho de castigo, dando tapinha. Ninguém gosta disso, mas se a gente decidiu seguir uma linha, a gente tem que ser consistente e coerente com aquela criança e ter a consciência que nós decidimos viajar, né? A criança não decidiu nada. A criança, ela foi ali, né, na onda que ela tem que ir, ela não tem muita escolha. Então a gente não adianta ficar bravo com a criança, né? A gente tem que entender quais são as necessidades dessa criança e tentar, dentro do possível, atendê-las. É verdade.
tem um sintoma que me faça suspeitar que nossas crianças estão dormindo pouco? Sim, tem sim. Na verdade, para a maioria das crianças é bem notório. Uma criança que acorda e em 5 segundos ela já está extremamente agitada, essa criança pode não ter tido uma noite de sono muito boa, né? Porque o natural de você acordar é você acordar e você fica ali meio na preguicinha. Claro que cada pessoa é de um jeito, mas esse é um dos sinais. Então, a criança agitada demais assim que acorda. A criança malcriada, que faz birra, não quer comer, não quer brincar, depois quer, nada tá bom, né? Então são diversos os sinais. Criança que pede muito colo, então ela quer muito colo, né? Então na viagem toda hora quer colo, toda hora tá cansado, né? E outros sintomas também são aí os sintomas de uma criança que tenha um problema de sono de fato agudo, né, um problema sério de sono. Essa criança pode apresentar também problemas de desenvolvimento. Então, pode ser uma criança que já era para estar falando e não fala, já era para estar andando e não anda. Então, o sono é muito mais importante do que o que a gente imagina, né? De fato, a nossa sociedade negligencia o sono. É como se não fosse importante. É muito mais importante eu trabalhar igual uma maluca do que eu dormir e descansar meu corpo, né? O corpo ajuda essa criança nesse desenvolvimento, o sono ajuda essa criança no desenvolvimento, ajuda o adulto, né? A gente às vezes teve um dia super estressante, nada como uma noite bem dormida, isso é extremamente verdade, né? Você acorda melhor, com outra visão das coisas, então o dormir é extremamente importante. Os sintomas nas crianças é dengue, é manha, é agitação extrema, né? São todos os sintomas. Não conseguir verbalizar o que é. E até a gente mesmo, né, sabe? Até a gente mesmo não consegue verbalizar porque você está frustrado, porque você está super animado, sei lá. E tem, como você fala, tudo a ver com essa higiene do sono, ter os horários regradinhos, desligar a TV, sei lá. Deve ter um monte de coisas. Você fala que hábitos tanto de sono como saber aprender a respirar vão te ajudar muito, não só para nós adultos, sino também para as crianças. Eu te queria perguntar, e se eu não tenho, assim, gostei desse papo que a gente está conversando, mas quisiera me aprofundar um pouquinho mais. O que um profissional como você poderia ajudar para planejar uma feira, uma pré-feira, uma feira e uma pós-feira? Qual o talento que você tem e a experiência que você tem para ajudar as famílias a que esse momento gostoso de férias seja gostoso também no sono das nossas crianças? Olha, para as férias em si, a gente pode fazer porque assim, as consultoras de sono, qual que é o nosso trabalho principalmente? A gente trabalha nos hábitos, tá? Então, eu não sou uma profissional da saúde, nós trabalhamos nos hábitos, em tudo que interfira no sono dessa criança. Então, a gente faz uma investigação mesmo com a mãe, a gente manda questionário e tudo, para a gente entender tudo da rotina dessa criança. Para você ter uma ideia, a gente até avalia se os pais brincam com essa criança. Quanto tempo você dedica do seu tempo, de verdade, você brinca mesmo? Você desliga a televisão, você tira o celular de perto, você senta no chão e brinca com seu filho, só você e ele. Porque a criança, ela tem uma necessidade de conexão. E muitas vezes essa criança desperta à noite porque ela está com saudade. Ela precisa. É uma necessidade emocional que, de fato, as crianças têm. Não é manha, não é frescura, é necessidade mesmo. Então, a gente, por exemplo, se você vai viajar, eu posso fazer uma consulta com você. E eu te oriento para o país que você vai, qual o horário que eu recomendo para aquela faixa etária, no local que você está, né? O que você pode fazer ali para ter uma rotininha legal. Então, por exemplo, leva carrinho, leva fruta, leva comida, acorda a tal hora, almoça a tal hora, né? E se você vai viajar para um país que tem aí que você vai passar mais tempo e tem um fuso horário muito diferente, é legal essa criança ter uma rotina estabelecida caso ela não tenha,
né? Porque o problema da criança que não tem é que é uma criança que já viaja cansada, já está estressada porque não dorme bem, né? E essa viagem pode ser um caos e ninguém vai curtir, né? Então, eu recomendo para uma criança que não está dormindo legal e os pais precisam, às vezes até uma necessidade, vai se mudar de país, por exemplo, né? Às vezes é uma necessidade mesmo. Eu recomendo que seja feita a consultoria do sono uns 2 meses antes da viagem, para que os pais possam ter uma criança mais calma. Uma criança mais calma, ela se adapta muito mais facilmente a tudo, né? E no retorno da viagem também, né? Cláudia, viajei, segui lá suas dicas da live com o Davi, mas aqui tá um caos, eu não sei o que eu faço, né? Eu também posso fazer a consultoria. Então, a consultoria pode ser uma consulta, onde você basicamente tira suas dúvidas sobre a sua situação, né? Ou pode ser um plano, a gente tem aí os planos, né? Eu tenho um plano de 30 e de 60 dias, onde eu faço o acompanhamento. Então, além de dar todas as orientações, eu converso com os pais pelo menos uma vez na semana. Eu acabo conversando mais, tá? Para falar a verdade. Mas é pelo menos uma vez na semana, para orientar, né, esses pais do que eles têm que fazer para ajustar ali. Porque quando você passa orientação, na teoria é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, só que a hora que você vai implantar, o bicho pega. Porque tudo depende muito também dos temperamentos, dos pais, de quem está aplicando, né, essa mudança nesse processo, e da criança. Tem criança que é mais sensível, tem criança que sente mais qualquer mudança que você faça, e tem criança que é de boa, né? Então depende muito. Quando a mãe, geralmente, vamos supor, o meu filho tem 1 ano e ele não dorme, e ele só dorme mamando no peito. Essa criança tem uma associação. É difícil tirar a associação, é complicado, para a mãe é pesado. Então, ela ter o acompanhamento da consultora é bom, porque essa consultora vai orientar ela no dia a dia e vai dar uma força para ela não desistir. Porque a tentação de desistir é grande, porque é punk, não é fácil, né? Então, você tem ali alguém para te dar a mão e caminhar naquele desafio junto com você, né? A consulta é legal quando você, assim, você está grávida, você quer aprender sobre o sono do seu filho, você acabou de ter um recém-nascido, você quer saber o que você espera aí dos 3 primeiros meses, depois do 4º mês, o que você pode fazer, como que você inicia uma rotina com a criança, né? A consultora passa por todas essas etapas. Então, a consulta é legal para essa fase inicial e depois, assim, para dúvidas pontuais. Por exemplo, meu filho tem uma rotina, Cláudia, mas eu não consigo, assim, desenhar uma rotininha para ele nas férias. Então, a gente faz a consulta, é uma consulta mesmo, online, via vídeo. Eu já tenho aí em mãos todas as informações da família, né? E eu oriento como que os pais podem conduzir aí a situação nessa viagem. Super interessante. Vamos a responder algumas perguntas e comentários de nosso público. Eu sou um pouco curto de vista, então tenho que me aproximar bastante. A ver, AVC do soninho, a Camila me corrige se estou falando besteira, diz: é fundamental para a saúde e o desenvolvimento da criança. Sair da rotina mexe um pouco com o comportamento da criança, mas é preciso ser flexível sempre. Sem neura, claro, como a Cláudia falou, respeitando as necessidades da criança, inclusive nas viagens. A Bá Oliveira falou que estava muito boa a live, a Leila Mendes fala muito bem, a Inês, se os adultos sentem, imagina as crianças. E é bem verdade, é bem verdade. A criança, ela vai mudar, sim, né, um pouco o comportamento dela na viagem, como a Císia do ABC do Soninho comentou. Vai mudar um pouco, sim, não tem como falar que não, mas a criança, ela é muito mais adaptável do que a gente, tá? Então, sim, ela vai mudar de início, pode ter um comportamento esquisito. E assim, vamos supor, você tem um bebê que só dorme no escuro, não dorme no claro. Às vezes vale a pena você voltar do passeio antes, ou agendar esse passeio em um outro horário que não interfira no sono. Deixa a criança tirar o soninho no hotel, descansar, ou na casa, né? Descansar, e você passeia depois, porque é uma forma que a gente tem que achar um equilíbrio entre a felicidade do adulto e a necessidade da criança. A criança que estiver descansada, bem alimentada, ela vai curtir o passeio, né? Ela também vai curtir, mesmo sendo um bebê. Para um bebê, imagina um bebê brasileiro vendo a neve, fantástico. Só que ela tem que estar, só que ele tem que estar assim, ele tá bem alimentado, ele tá com a roupa adequada, né? A criança não pode ficar no frio,
né? Com roupinha do Brasil. Ela vai ter que estar adequada. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas é óbvio que é possível viajar. Inclusive uma criança que tem uma rotina bem estabelecida, se ela sai dessa rotina por alguns dias, depois ela volta numa boa. Não tem estresse, né? A gente consegue curtir. Mas muitas mães, sabe, Davi, vê a rotina como um ponto negativo, como uma coisa ruim. E na verdade a rotina é o nosso maior aliado, né? Ele guia a própria mãe. Você tem que saber. Desculpa, e não somente o que queria te falar é que para a gente é muito importante, e eu descobri isso agora de velho, ter rotina. Porque às vezes a pessoa acha que ter rotina te prende, você te aprisiona, você já para de ser flexível, para de ser, sei lá, eu imagino uma coisa, eu faço quando eu quero. E, na verdade, quando você tem uma rotina, te ajuda muito a organizar seu tempo, a conseguir concretizar as tarefas. E para a criança é a mesma história, porque a criança precisa ter essas rotinas. Nosso filho, nós brincamos com a Camila que ele é um reloginho. Ele tem rotina para tudo. Se eu vou ao banheiro, ele vai ao banheiro, dá descarga antes de eu terminar de fazer xixi. Coisas assim, bestas quanto isso, tá? Mas é uma brincadeira dele e ele gosta de ter essa rotina. Quando a gente leva ele para dormir, somos os dois, tanto a Camila quanto eu. Os dois temos uma parte no processo dessa rotina de sono que você está falando, porque eu acho, hoje menos, né? Antigamente toda a responsabilidade da criação da criança basicamente caía nas mães. Eu te queria perguntar sobre os pais. Em sua experiência, os pais se estão involucrando? Tem alguma dica para o pai que não se involucra tanto, como ele conseguir se integrar um pouco mais nessa rotina? Ou mesmo nas férias, é possível que um dos dois se encarregue, um dia você, um dia eu? Fala um pouquinho disso. Como integramos os pais, ou se eles já estão integrados de fato? É assim, Davi, é muito interessante que nos meus atendimentos, nas consultas, as primeiras consultas só vinham as mães. E tá começando a aparecer os pais. 3 clientes seguidas, os pais fizeram questão e fizeram perguntas, tá? Não é que entraram no atendimento e ficaram lá quietos, não, fizeram perguntas. Em que posso ajudar? Fizeram perguntas, contestaram, de fato se interessam, né, pelo tema. Muitos pais falaram, não, eu ajudo a minha esposa, depois que ela dá o mamar pro neném, eu que boto o bebê para arrotar e boto para dormir, então dá sim para o pai participar muito. Uma coisa que acaba acontecendo muitas vezes é que a mãe com um filho pequeno, ela que fica em casa com a criança, né, e o pai trabalha fora. Então qual que é a dica que eu dou para esse pai, por exemplo? Poxa, mas eu não tenho oportunidade porque eu nunca estou em casa. Mas os momentos que você está em casa, você fica com o seu filho ou você prefere ficar no celular? Ou você prefere ficar na televisão? Né? A criança, ela precisa sim da conexão com o pai. Né? Ela precisa ter um entendimento de família. Então, por mais que a necessidade física e emocional dela seja mais, né, pelo menos a princípio da mãe, ela tem uma necessidade de entender a família. Então, o pai tem que participar sim. Então, a dica que eu dou para esse pai que trabalha muito fora tenta chegar em casa pelo menos para fazer o ritual noturno. O ritual noturno de sono é uma da principal forma de conexão, né? Então, você ficou o dia inteiro fora, mas você chegou, você deu o banho, você passou o hidratante e massageou. Esse toque das mãos no corpo da criança sem roupa, a criança sente uma conexão com o cuidador, seja o pai ou seja a mãe, né? Então, não tem uma necessidade de ser a mãe. E o pai vai lá, bota essa criança para dormir. Tem criança que resiste, porque tem as fases dos saltos que eles só querem a mãe. E tudo bem, é uma fase. Não desista, papai. Tenta de novo na outra semana. Espera uns dias e tenta de novo, né? É importante. Mas eu não consigo chegar. Então tá, então de manhã, se o seu filho acorda cedo, de manhã, pega o seu filho, faz a primeira troca de fralda, dá a primeira mamadeira. Então, sempre tem um jeitinho. Não consigo na semana de jeito nenhum. Então, fim de semana, você se encarrega da criança.
né? É importante essa conexão. É importante essa conexão, porque depois as crianças crescem e a gente se arrepende, porque o tempo voa, né? E depois você vê o seu filho ali sem nenhuma ligação com você. Você olha para trás e fala, nossa, o que eu fiz para mudar isso, né? Nada. É verdade. Quero te perguntar um pouco como funciona a tua consultoria. Tua consultoria é só online, é presencial também? Quanto tempo aproximadamente vamos a ter esse trabalho juntos para conseguir que a criança fique tranquila? Uhum. Bom, o meu trabalho hoje é online, 100%, né? Até por conta da pandemia, eu estou atendendo só online. Mas quando as coisas mudarem para o ano que vem, eu vou começar a fazer atendimento presencial. Mas o meu atendimento presencial, eu não faço nada com a criança. Então, porque qual que é a ideia? A ideia é empoderar os pais. Os pais têm que saber o que fazer. Eu não sou a mãe do seu filho, né? Eu ir lá e fazer o seu filho dormir não vai te ajudar em nada. É você que tem que aprender a fazer o seu filho dormir, né? Então, o legal do presencial é você observar na prática o que acontece. Então, eu tenho sim intenção de fazer para o ano que vem, com a quarentena passando, mas por enquanto eu estou fazendo atendimento 100% online. Eu fico disponível pelo WhatsApp para as minhas clientes, então elas me acionam a hora que elas querem. Se eu ver a mensagem, eu não aguento esperar o dia seguinte, das 8 horas da manhã, eu sempre respondo. Se eu ver 11 horas da noite, eu tô lá. Porque eu entendo que às vezes é um momento que ela ali tá com uma dúvida naquela hora, né? Cláudia, ele acordou agora, meu Deus, o que eu faço? Né? Eu oriento, não tem problema nenhum. E assim, para você ver uma mudança acontecer, varia muito, Davi. Como eu falei lá desde o começo da persistência, né? A gente tem que ser persistente com a criança. Comecei o processo que a Cláudia orientou, mas um dia, passou 3 dias, eu estava tão cansada que eu desisti, parei. É como se você recomeçasse. Então, se você conseguir ser persistente e consistente desde o início, você leva aí em torno de 14 a 21 dias para que essa criança adquira isso como um novo hábito, né? Então é muito mais da persistência dos pais conseguirem aí um resultado rápido. E tem criança que é muito mais rápido, tá? Nessa idade dos nossos filhos, por exemplo, a partir de 1 ano e meio que você pode começar a usar o lúdico com essa criança, né? Que você pode começar a fazer o uso de histórias, livrinhos, teatrinhos, você pode fazer um monte de coisa com essa criança, voltado para o que você quer que ela faça. Né? Então eu quero que ele durma no quarto dele sem acordar. Então você conta uma história da criança que dormia a noite inteira e no outro dia acordava feliz. Então você tem que entrar no mundo da criança, né? Então quando você entra com o lúdico, por exemplo, de uma criança maior, às vezes em 1 semana ela já está dormindo a noite inteira no quarto dela. Entendi. Entendeu? Então depende da faixa etária e como que você vai trabalhar e do tipo de problema que a criança tem. Muitas vezes é só um ajuste de rotina e de ritual do sono. Então eu sempre oriento, por exemplo, depois das 18 horas, desliga a televisão, esquece celular, senta com o seu filho e brinca. Deu 7 horas da noite, você já começa ali, aí você já abaixa um pouco as luzes, você já vai levando pro banho. 8h30 essa criança tá dormindo, né? Hoje na quarentena eu entendo que é difícil a gente seguir isso, né? A gente tá com tudo ali nos tampos, no limite, né? Então é complicado. Mas o quanto mais a gente conseguir levar uma coerência com a criança, maior a probabilidade dessa criança dormir pelo menos um pouco melhor, né? E um pouco mais rápido também. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, algum comentário que tem por aqui. Deixa eu ver. A Leila Mendes, por aqui ver. Diz, a agitação dos pais pode passar para os filhos na hora de dormir? Tenho a impressão que quando eu estou agitada, a Rafinha demora mais para dormir. Sem dúvida. Tanto a agitação quanto o estresse mesmo, né? Então imagina uma mãe que está lá há 1 ano tentando fazer a criança dormir e a criança acorda a noite inteira. Essa mãe já vai pro quarto da criança bufando, né? Vou de novo. Então, assim, passa assim para a criança. E quando a gente está cansado, é difícil, né? Também a gente controlar os nossos nervos. Então, o que eu recomendo? Né? Antes de você fazer qualquer coisa com a criança, para 5 minutos. Toma uma água, respira. Porque a criança, ela tem uma simbiose com a mãe. Ela vai sentir tudo que a mãe sente.
Isso até 2 anos, 3 anos, isso é muito forte. Depois passa, né? Mas ela tem uma simbiose com a mãe. Então, a criança ela absorve. Por mais que a mãe não queira, essa criança absorve. Quando você para e respira, você já vai mais preparada para o campo de batalha, digamos assim. Então não adianta fazer tudo corrido. Ah, vou lá agora fazer dormir. Não, calma. Respira. Toma o seu tempinho ali, toma 5, 10 minutinhos para você que seja. Relaxa a sua cabeça e aí você atende a criança. À noite, na madrugada, né, na hora do desespero, pelo menos respira. A criança ela vai sentir que a mãe tá tensa, mas se você deu uma respirada, você baixou ali a sua adrenalina, o seu nervo, essa criança entende que aquela emoção não é dela. Aquela emoção é da mãe. Então ela começa a conseguir separar. Se a mãe vai brava e fica assim, dorme menina, você não dorme. Né? Essa criança vai falar assim, gente, por que minha mãe tá tão brava? Aí que ela não dorme mesmo. Né? Então a gente tem que separar assim. A criança não tem culpa das nossas emoções e nem de absorvê-las. Né? As crianças absorvem as nossas emoções por uma questão emocional. Ela não tá fazendo isso porque ela quer. Né? Então nós somos o adulto da relação. Então quem tem consciência do que está acontecendo somos nós. É só a gente que tem controle e eles não. Então cabe a nós, né, parar, dar uma respirada e tentar agir de uma forma um pouco mais racional. Nessa hora é legal você ser prático, ser racional, não levar muito pro lado emocional, senão você perde o controle. Muito bem. Bom, queria muito te agradecer, Cláudia, esse papo gostoso, esclareceu muitas dúvidas para quem esteja planejando viagem, e não só para planejar uma viagem, senão que também para levar para esse dia a dia, que eu acho super interessante, essa higiene da soneca, higiene do sono, exatamente. Então, acho sensacional, queria muito te agradecer por esse papo. E, por favor, Cláudia, quais seriam os contatos que você tem para que as pessoas que ficaram com alguma dúvida ou querem contratar teu serviço, possam pedir, por favor? Tá bom. Bom, pessoal, eu tenho o Instagram, né? Então, é o @abrigo_materno, abrigo_materno. Também tem o e-mail, abrigomaterno@gmail.com. E quem quiser, né, me manda o direct, que aí eu passo o WhatsApp também, que eu faço um atendimento para o WhatsApp. Eu queria agradecer, Davi, pela oportunidade. Foi muito legal conversar com o papai a respeito do sono dos bebês, da rotina do bebê, né? Então, só para resumir, dá para sair da rotina? Dá, desde que a gente atenda as necessidades da criança. Se a criança tem uma rotina muito ruim, é legal tentar tratar essa rotininha antes. Muito bem. Bom, Claudinha, estamos encerrando. Queria mais uma vez agradecer a todas as pessoas que acompanharam essa live. Já vai estar no YouTube, então a oportunidade de revisar esse conteúdo vai estar daqui a alguns dias publicado aí no nosso canal de YouTube, @LightChileTours, aí no YouTube, e também siga nossas contas tanto do Instagram, do Facebook, nosso blog, que vão achar muita coisa boa para quem esteja pensando em viajar para o Chile e, bom, saber de muitas mais dicas que estamos compartilhando com vocês. Então é isso, agradeço muito, um beijo e Obrigada. Bom descanso, acerto Tito. Tchau, Davi. Tchau. Imagina.